Muito bem, pessoal. Vamos dando continuidade então aos nossos assuntos aqui sobre a ciência demográfica. Nós vimos que a demografia tem a sua importância e se vale de algumas taxas, de alguns indicadores para poder melhor estudar a população, para melhor decifrar essa população, né? Vimos lá a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, crescimento natural e ou vegetativo e outras tantas taxas que foram faladas no nosso vídeo anterior. Hoje eu quero dar destaque, né? Nós vamos dar destaque para a taxa de fecundidade e por que ela se faz importante, né? Então vamos aqui para a definição. A taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva, tá? Então não confunda com taxa de natalidade. Taxa de natalidade, número médio de filhos por mulher. É um número absoluto ali. Claro que se faz uma conta, mas é o número de médio de filhos por mulher. A taxa de fecundidade é quantos filhos que essa mulher teria aí em sua idade reprodutiva, em idade fértil. Segundo o IBGE, no nosso país, a idade fértil da mulher está dos 15 até 49 anos de idade. Ah, professor, mas eu acho assim, eu acho assado. Tudo bem o que você acha, mas você tem que aprender para responder as questões lá do seu vestibular, do Enem e da prova. E segundo o IBGE, a idade da mulher estando fértil é de 15 até 49 anos, 49 anos. Então, a taxa de fecundidade se refere a esse número médio de filhos que essa mulher pode ter durante essa faixa de 15 até 49. Então, por que é importante entender a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade aumentou, ela diminuiu? Quais são as políticas públicas que os governos devem fazer com relação a esse aumento ou decréscimo, né? Então, os governos acompanham as taxas de fecundidade para analisar se a sua população vai crescer, encolher ou ficar do mesmo tamanho. Agora, por que isso é importante? Por que eu tenho que saber? Para guiar políticas públicas, ações governamentais e até para antecipar um mercado consumidor. Quando nós é um exemplo muito claro que nós falamos lá na nossa aula inicial, nossa aula de abertura sobre este capítulo, sobre este conteúdo, onde falamos da necessidade de fazer uma festa, em se fazer uma festa e pedir para que o seu convidado confirme a presença, para você justamente se programar, não é? Com relação às cadeiras, às mesas, à comida, bebida, ao espaço físico, à infraestrutura em geral. Então, para os governos, eles sempre ficam de olho nessa taxa de fecundidade. Por meio da taxa de fecundidade é possível avaliar a quantidade, veja só que curiosidade, pessoal, a quantidade de alimento que deve ser produzida, que tipo de transporte público será mais útil e que ações devem ser tomadas nas áreas da saúde, previdência e educação. Nós aqui, por muitas vezes, eu falo nós enquanto cidadãos, apenas criticamos as ações dos governos, eu não estou falando de um governo específico, né? Eu estou falando dos governos em geral, e não às vezes não paramos para pensar, né, o quão complexo é. Se para você fazer uma festa na sua casa é difícil, né? Para você se passa por momentos difíceis ali na organização, imagina para um governo, né? Um governo estabelecer essas metas aqui. Olha, o quanto de comida vamos produzir, qual o tipo de transporte será mais viável se a população aumentar, se a população diminuir, e o meu mercado consumidor, se eu não tiver pessoas, as pessoas vão faltar mão de obra, vai faltar também mercado consumidor. Então é um leque de possibilidades aí que dá para saber através do estudo da taxa de fecundidade, que também pode ser entendida como taxa de fertilidade, tá? As taxas de fertilidade tendem a ser menores nos países desenvolvidos, ou seja, países ricos como a França, Itália, Alemanha e Japão. A taxa de fecundidade ela é menor.
E aí nós temos que nos perguntar por que a taxa de fecundidade é menor num país rico e num país pobre, ou num país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, ou emergente, tem várias nomenclaturas. O fato é que entre rico e pobre ele é pobre. Por que as taxas de fecundidade em países pobres elas são muito mais elevadas? Então nós temos alguns fatores aqui, ó, nos países desenvolvidos. Então as mulheres, as pessoas em geral, têm maior acesso a serviços de planejamento familiar e a métodos contraceptivos, né? Métodos contra a concepção da vida. Então veja, maior acesso a serviços de planejamento familiar. As pessoas entendem que, olha, se eu tiver filho agora, eu não vou poder criá-lo da maneira que eu desejo, né? Não quero que passe por dificuldades. Então é planejar a família. A maior parte das mulheres vive em áreas urbanas. E quando você fala em área urbana, você fala de cidade. Quando você fala de cidade, você tem que pensar em todos os custos que uma cidade, que a pessoa que mora na cidade tem, desde a questão da moradia, a questão da alimentação, a questão do transporte, a questão da educação, a questão da saúde, tudo, pessoal. Basta você pensar na sua vida, né? O que você consome durante o seu dia morando na cidade. É isso, é um custo nas áreas urbanas. Então, as mulheres vivendo mais em áreas urbanas, elas entendem, ou os casais, no caso aqui, os casais entendem que não é a hora ainda de ter filho, né? Maior acesso à educação e ao desenvolvimento profissional. Então eu entendo o seguinte, se eu estou me profissionalizando, se eu estou estudando, se eu estou saindo do meu ensino médio para uma faculdade, depois para um mestrado, depois para um doutorado, enfim, eu só vou adiando aquele sonho de ser mãe, eu só vou adiando aquele sonho de ser pai. A maior parte das mulheres optam por estudar ou investir na carreira profissional em vez de ter filhos. Muitos casais também optam por não ter filhos. Isso é uma realidade muito forte dentro do Japão e dentro de alguns países europeus. Então, todos esses fatores aqui reduzem a taxa de fertilidade, que também pode ser entendida como taxa de fecundidade, nos países industrializados. Repare que o termo industrializado faz referência então a país marquei errado aqui. Faz referência então a países desenvolvidos. Falar em país industrializado faz referência a país desenvolvido. E você tem que ter muita atenção a esses termos, a como o texto é colocado para você ter um entendimento. Ainda continuamos aqui nos países desenvolvidos. Geralmente tem taxa de fertilidade muito menor, muitas vezes correlacionada com maior poder aquisitivo, educação, urbanização e outros fatores. As taxas de mortalidade, agora atenção, isso aqui é um panorama geral, tá? As taxas de fertilidade. Por que é um panorama geral? Porque agora nós estamos vendo aqui, ó, a questão da renda atrelada à fertilidade, tá? Renda e fertilidade nos países desenvolvidos. Então, outro fator impactante, voltando, as taxas de mortalidade, que é o número médio de óbitos, né, a cada grupo de 1.000 pessoas num período determinado, que é um ano, são baixas. Olha, se a taxa de mortalidade é baixa, significa que há uma política aí de incentivo à vida dentro desses países. O planejamento familiar é amplo e o acesso a métodos contraceptivos é facilitado. Outro fator impactante na baixa taxa de fecundidade, agora a taxa de fecundidade, são os custos muito altos para se ter um filho, pois há muitos gastos com educação, saúde, vestuário, alimentação e lazer. Uai, professor, mas eles são ricos e também têm esses custos? Tem, não deixam de ter. Não deixam de ter os mesmos custos. Agora, nós, dos países pobres, para nós é pior ainda. Mas a diferença é que lá eles têm esse acesso facilitado à educação. Então, você faz um planejamento familiar. Outro fator, períodos mais longos de tempo gasto na obtenção de ensino superior e de investimento na carreira profissional fazem com que as mulheres tenham o primeiro filho mais tarde ou optam por não ter. A taxa de participação feminina no mercado tem impacto negativo substancial sobre a fertilidade. Ou seja, a partir do momento que a mulher começou a entender que ela poderia ser muito mais do que aquele papel
machista que a sociedade colocava para ela, né? Aquele papel dela esquentar a barriga no pé do fogão e esfriar no pé da pia, aquele papel de ficar apenas zelando da casa, a partir do momento que ela entendeu que ela poderia ser mais e que ela percebeu que ela poderia buscar isso, não estou dizendo que também é errado, porque tem mulher que tem esse dom, essa vontade apenas de ficar cuidando do lar, mas a partir do momento que ela entendeu que ela poderia alçar novos voos, que ela poderia enfrentar o mercado de trabalho, se profissionalizar, essa questão da maternidade, essa questão da família foi sendo deixada para outros anos. E aí o que acontece é que quando vai casar, geralmente tem um filho ou não tem nenhum filho. Agora, a renda e fertilidade nos países subdesenvolvidos. Pode levantar a sua mão aí, porque somos nós. Não, professor, mas o Brasil é um país emergente. Sim, se eu tivesse dado essa característica de desenvolvido, subdesenvolvido e emergente, seria emergente. Entre desenvolvido e subdesenvolvido aqui nessa nossa leitura, nessa nossa aula, nessa nossa explicação, é subdesenvolvido. Se você não concorda, eu vou falar aqui os itens e você diz, não, isso não acontece no Brasil. Então, olha só. Possuem taxas de fertilidade mais elevadas que as dos países industrializados desenvolvidos. Nós, viu? Não concordo. Vamos lá. Diversos fatores são responsáveis por essa disparidade, quer dizer, por essa diferença. O acesso a contraceptivos é mais difícil. Então, quer dizer, nós, os países subdesenvolvidos, nós não temos essa facilidade de métodos contraceptivos, como as pílulas, né, os preservativos e tudo que se tem aí. É um número incontável de coisas aí para contraconcepção da vida. Inclusive a educação. A conversa familiar, não é? Do verbo existir, a adesão mais rigorosa a crenças tradicionais religiosas. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Está dizendo que em países subdesenvolvidos, que as pessoas não têm tanto acesso à educação, a questão da religião acaba falando mais alto. Então, a adesão mais rigorosa às crenças tradicionais religiosas que não permitem o uso de métodos contraceptivos. Então, na minha relação sexual, eu não vou utilizar nenhum método contraceptivo porque é contra os ensinamentos da religião que eu frequento, que eu sou devoto e etc. Agora, veja bem, se vai contra a religião, então por que a pessoa está fazendo a prática sem um método contraceptivo, né? Na verdade aqui vai na contramão, mas a religião ela acaba falando mais forte. Então é melhor esclarecer, melhor educar, melhor ensinar do que, né, acontecer aí uma possível gravidez aí que não tenha sido planejada. Não vou falar que ela foi gravidez indesejável, porque é um termo estranho, né? Indesejável, a gravidez que não foi planejada. Possui menos esclarecimento quanto à prevenção e ao planejamento familiar. Há menores taxas de emprego para as mulheres na indústria e em empregos qualificados. Olha, então se as mulheres não estão na indústria trabalhando, elas estão em casa sem a educação necessária e acaba tendo a relação sexual, não se prevenindo e tendo mais filhos. Em empregos qualificados elas não vão ter mesmo, uma vez que elas não estão tendo nem acesso à educação, não é? Em países com taxas inferiores de urbanização, quer dizer que o país tem poucas cidades, então tem uma área rural muito grande, é comum que as famílias tenham muitos filhos para que eles possam auxiliar no trabalho no campo. Isso é muito típico dentro do continente africano, né? Os países da América do Sul têm alto índice, alta taxa de urbanização. Atenção, pessoal, atenção para isso aqui, ó. Há uma tendência mundial, tá? Não uma regra, uma tendência mundial de queda das taxas de fecundidade. Entretanto, nem sempre a relação entre desenvolvimento e taxa de fecundidade acontece da mesma maneira. Olha que exemplo interessante. Lá nos Estados Unidos, eles apresentam, na verdade, uma taxa de fecundidade de 2,2. E essa taxa de 2,2 ela acaba sendo mais alta que alguns países subdesenvolvidos, como o Uruguai, que é de 1,9, nós que estamos em 1,7, Tailândia. Todos esses daqui são países subdesenvolvidos. E os Estados Unidos, sendo um país desenvolvido, rico, potência mundial, tem uma taxa de fecundidade maior do que a nossa.
A taxa de fecundidade depende muito do investimento em planejamento familiar, da facilidade de acesso aos métodos contraceptivos e da taxa de urbanização. Por isso, embora alguns países subdesenvolvidos tenham questões sociais importantes a serem solucionadas, já possuem uma taxa baixa de fecundidade. E aqui nós temos uma ilustração, né? Nós temos aqui o Níger, que fica no continente africano, que tem a taxa de fecundidade de 6,89. Israel, um país do Oriente Médio, 2,62. Afeganistão, também do Oriente Médio, 5,43. A Índia, aqui do continente asiático, 2,51. Os Estados Unidos aqui no continente americano, 2, e assim por diante. Não vou ler todos, tá? Enfim, vamos lá. Taxa de fecundidade no Brasil, segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de fecundidade de uma mulher representada pelo período reprodutivo entre 15 e 49, já foi falado lá atrás, e no Brasil essa taxa tem caído nas últimas décadas e continuará a diminuir até o ano de 2040, pessoal. Então, vamos ver aqui. Taxa de fecundidade no Brasil, que foi o último slide lá que ficou do nosso vídeo anterior. Em 1950, 6,2. Em 1980, 4,4. Em 2010, 1,9. Agora foi falado 1,7 lá atrás, né? Para você ver que é interessante irmos atualizando. Ora, o que nós podemos entender? Que o Brasil vai começar o seu processo de industrialização a partir de 1930, lá no governo de Getúlio Vargas. Mais indústrias na cidade, mais emprego na cidade, mais máquinas no campo. Momento de êxodo rural, da saída do homem do campo para a cidade. Viver na cidade se gasta muito mais dinheiro. A mulher tem que deixar o lar para ajudar nessa renda familiar. A mulher começa a estudar e aí vem todos os outros itens que nós já lemos e explicamos lá atrás. Então, no Brasil, basta você lembrar, tá? 1930 começa o nosso processo de industrialização e, consequentemente, urbanização. E em 1970 será o ano que o Brasil vai cravar mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. E isso chama-se urbanização, tá bem? Urbanização. Aqui eu tenho agora um gráfico da taxa de fecundidade total do Brasil dos anos 2000 até 2015. Então eu observo aqui um decréscimo, né? Em 2015 essa taxa está aqui menor do que 1,8, que foi falado lá atrás, tá? Então, quais são os motivos da taxa de fecundidade, dessa diminuição da taxa de fecundidade no Brasil? Será que é a mesma coisa que aconteceu no mundo? Com certeza sim, porque somos países emergentes ou subdesenvolvidos. Programas de instrução, sobretudo para adolescentes, educação sexual, ponto positivo, né? Conhecimento e distribuição de métodos anticoncepcionais, muito bom. A mulher moderna, olha que interessante, a mulher moderna quer dizer a mulher contemporânea, a mulher que conseguiu o seu espaço na sociedade, tem mudado a sua mentalidade em relação à criação de filhos e até mesmo do casamento. Nem todas querem ou têm esse dom, se podemos chamar de dom, ou têm essa ideia de ter um filho e ter uma família. E aí coloca a mulher moderna, mas não quer dizer que essa mulher moderna ela seja mais evoluída no seu pensamento. Esse moderno aqui, ele está sendo colocado para você como a mulher atual, a mulher contemporânea, a mulher da atualidade, tá bem? Então vamos ficar atento a essa questão das palavras aí. Crescimento da inserção da mulher no mercado de trabalho e da urbanização, né? Foram fatores que já mencionamos lá atrás, por isso que eu não vou ficar gastando aqui para poder repetir. Agora olha que interessante, segundo pesquisas do IBGE em 2012, as maiores taxas de fecundidade atingem, olha isso aqui, as maiores taxas de fecundidade atingem as mulheres negras e pardas sem instrução. Repare, pessoal, como que o papel da escola, como o papel da educação, como o papel da instrução tem sido frisado aqui nessas explicações sobre as taxas de natalidade, fecundidade e assim por diante. Por que eu estou fazendo essa pausa aqui? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre as teorias demográficas. Será o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, teorias demográficas. E elas vão falar sobre essa questão da educação e da instrução.
Já as mulheres brancas, que apresentam maior grau de instrução e renda, têm menos filhos. Além disso, muitas mulheres estão gerando crianças em idade mais avançada. E a idade mais avançada aqui é depois dos 20 anos. Olha que loucura, pessoal. Olha como essa questão política, econômica e social, essa discrepância, essa desigualdade social que há no nosso país, né, entre ricos e pobres, entre brancos e pretos, entre aqueles que têm acesso à educação e aqueles que são privados da educação. Olha como é gritante. Olha como é gritante. Agora eu trouxe uma atualidade para vocês aqui. Vamos lá. Estudo prevê queda brusca na taxa de fecundidade mundial. O que isso representa? Olha o quanto esse assunto nosso, pessoal, é atual. Sempre foi atual. Olha aqui, ele é 16 de julho de 2020. Eu não trouxe toda a pesquisa aqui, ó. Espanha, Japão e Tailândia são alguns dos países que terão suas populações reduzidas pela metade até 2100. Isso aqui, basta você colocar lá no Google, né? Pode fazer uma pausa aí, se quiser. Já pega essa reportagem, já coloca e já lê. A reportagem é longa, não vou lê-la aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo, mas eu coloquei para você perceber que o nosso assunto é muito atual, E vou deixar uma última explicação, uma última reflexão. Quer saber como essa questão populacional mudou? Faz o seguinte: olhe aí dentro da sua casa, na sua família, quantos irmãos os seus avós tiveram? Quantos irmãos os seus avós tiveram? Quantos irmãos os seus pais têm? Tá? Aí você escolhe ou o papai ou a mamãe, porque se for somar também vai dar um número grande, né? Então, eu vou escolher meu avô materno, meu avô paterno, quantos irmãos que ele teve? Meu pai, quantos irmãos? E aí você responde a segunda pergunta. Você, quantos irmãos tem? Quantos irmãos meus avós tiveram? Quantos irmãos meus pais tiveram? Quantos irmãos eu tenho? E quantos filhos eu penso em ter um dia? E se eu penso em casar, se eu penso em constituir uma família? Fica aqui a nossa última reflexão, tá? E até a nossa próxima aula. Fiquem bem.